Capítulo 286 Enorme caixão de cobre. O pesadelo sem fim não caiu sobre Bikiaoyu. O líder da família Bi abriu os olhos e soltou um suspiro. Neste momento, quase metade do corpo de Bikiaoyu foi revelado, pois metade de suas roupas foram rasgadas. As figuras famintas que foram afetadas pelo perfume do deus bêbado ficaram congeladas no meio do caminho e não se moviam. Uma intenção arrepiante passou por suas energias mentais e apagou as chamas da luxúria em suas mentes. Depois de completar tudo isso, Zhao Feng evitou olhar para ela. Ele, segurando-a pelos seus braços que pareciam jades, sentindo uma fragrância de flor e vendo-a quase sem roupas, uma chama se acendeu dentro de seu corpo, quase queimando sua energia mental. Este perfume do deus bêbado é terrível. Pode até entrar na energia mental, especialmente para as mulheres, no qual o efeito é duplicado. E mesmo mulheres no reino espiritual verdadeiro achariam difícil resistir sem lutar. Zhao Feng abriu o olho espiritual de Deus que não prestou atenção em seu corpo, acalmando seu corpo e sua mente. Ele era quase totalmente resiliente aos ataques de energia mental. Seu estado de espírito é como a água, e uma luz azul fria e calma de seu olho esquerdo examinou Bikiaoyu em seus braços. Bikiaoyu recuperou sua consciência, quando vislumbrou seu corpo seminu e nos braços de Zhao Feng, ficou envergonhada e tentou encontrar um buraco para se enterrar. Zhao Feng tinha um rosto sem expressão e gentilmente a ajudou cobrindo-a com algumas roupas. Esta pessoa. Seu coração é feito de gelo. Bikiaoyu se sentiu um pouco decepcionada e inferior. Será que ela não era encantadora? Embora ela tivesse sido afetada pelo perfume do deus bêbado e tomado a iniciativa de abraçá-lo, Zhao Feng não fez nada. Quando Zhao Feng olhou para ela com seu frio olho esquerdo, era como se estivesse olhando uma pilha de ossos. Miau, miau. O pequeno gato ladrão apareceu do nada e começou a sentir o cheiro do perfume do deus bêbado. A expressão de Zhao Feng mudou. Este perfume de deus bêbado era uma droga super forte que poderia afetar até mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro, então, pela lógica, os animais também seriam afetados. Ele estava prestes a detê-lo, mas descobriu que o pequeno gato ladrão estava pulando alegremente com uma expressão satisfeita. Essa cena fez com que o mestre Bikiaoyu e a expressão da pessoa de vestes azuis ficarem estranhas. Com o passar do tempo, a fragrância do perfume do deus bêbado foi desaparecendo ou foi sugado pelo pequeno gato ladrão. Ambas as partes não tiveram muitas perdas, mas eles estavam cansados e sentiam-se fracos. Os piratas da água de sangue ruim e as pessoas da fortaleza da água transversal sentaram-se de pernas cruzadas no chão para se recuperarem antes de continuar a avançar. De acordo com a análise da pessoa de vestes azuis, ao passar pelo corredor, eles chegariam ao centro da caverna. No entanto, o corredor era mais longo do que o esperado e além disso, havia venenos e outras coisas que poderiam matá-los instantaneamente, mesmo aqueles no sexto ou sétimo céu. O grupo avançou cautelosamente, com medo de ativar outros mecanismos mortais. O corredor chegou ao fim depois de mais de 300 metros e um rio cinzento apareceu. Não era um rio normal, era feito de inúmeros insetos cinzentos, formando assim, um rio de insetos. Os insetos eram do tamanho de um polegar e alguns tinham asas finas. Eles eram inúmeros e estavam tão agrupados que pareciam poder engolir o mundo inteiro. Todos ficaram assustados e suavam frio.
O rio formado por inúmeros insetos cinzentos bloqueou seus caminhos. Zhao Feng olhou por cima e encontrou um mausoléu no meio do rio de insetos que tinha um raio de uns 90 metros. No centro do mausoléu, havia um enorme caixão de cobre que era tão grande quanto um palácio. Ambos os grupos estavam atordoados. Em toda a sua vida, era a primeira vez que eles tinham visto um caixão tão grande. Ha ha ha! Finalmente chegamos. Este lugar deve ser o leito de morte do grande pirata da Água da Lua. É difícil imaginar quantos itens possam existir neste grande caixão, que o grande pirata da Água da Lua juntou antes de sua morte. Os piratas começaram a rir enquanto tremiam de excitação, incapazes de esconderem a ganância em seus rostos. O grupo da Fortaleza da Água Transversal também tinha olhos brilhantes. O caixão de cobre que era do tamanho de um palácio estava no centro do rio de insetos, a cerca de uns 90 metros de distância de todos. Irmãos, avancem. Os piratas da Água de Sangue Ruim não podiam mais se segurarem. Esperem. Todos devem ser cautelosos. Esses insetos devem ser os insetos cadavéricos, que são extremamente sensíveis ao sangue de seres vivos. Milhares desses insetos cadavéricos podem comer instantaneamente toda a carne e beber o sangue de um ser humano em um instante. A pessoa de vestes azuis parecia ser muito experiente e os avisou rapidamente. Os insetos no rio em frente a eles estavam na casa dos milhares de milhões e cada inseto tinha uma aura comparável ao primeiro céu do reino ascensionado. Companheiro, você é um mestre ladrão de túmulos. Você não tem maneiras de resolver esse problema? Perguntou o abutre de sangue ruim. Mestre ladrão de túmulos. Ouvindo este título, todos deram o olho branco. Não é de admirar que esta pessoa de vestes azuis aparenta ser muito experiente e quase não cometia erros. Tudo que contém sangue será detectado pelos insetos cadavéricos. Com uma quantidade tão grande, provavelmente não há solução. Tenho alguns pacotes de pó que podem diminuir as chances de serem atacados quando colocados em nossos corpos. Depois de dizer isso, a pessoa de vestes azuis pegou alguns pacotes cinzentos. Ao ver esta situação, as expressões das pessoas da Fortaleza da Água Transversal mudaram instantaneamente. Com esses pacotes de pó, os piratas teriam o poder. Felizmente, havia apenas pacotes suficientes para 5 a 6 pessoas. A pessoa de vestes azuis riu, somente aqueles no reino espiritual verdadeiro têm 100% de chance de passar. Aqueles a meio passo terão uma chance de 40 a 50%. Quanto aos cultivadores normais no sétimo céu, haverá apenas 10%. Seus olhos examinaram Zhao Feng. Zhao Feng suspirou, parece que o equilíbrio mantido pela Fortaleza da Água Transversal e os piratas da Água de Sangue Ruim seria quebrado em breve. Eu tenho um tipo de granada de explosão aqui, que pode explodir e queimar tudo dentro de um raio de alguns metros. O fogo deve conter alguns insetos cadavéricos. Mestre B tirou 7 ou 8 bolas vermelhas escuras do tamanho do punho de um bebê de seu anel interespacial. Ele então deu essas bolas vermelhas para algumas pessoas. Embora o uso das granadas de explosão não fosse tão bom quanto o pó da pessoa de vestes azuis, ele teve uso instantâneo e pode ser extremamente útil no momento crítico. Alguns dos especialistas da Fortaleza da Água Transversal logo tinham uma granada em suas mãos. Como o número era limitado, várias pessoas da Fortaleza não conseguiram nenhuma e sendo um estranho, Zhao Feng, obviamente,
também não obteve uma. Mestre B, mesmo que eu vá, meu cultivo será inútil. É melhor dar esta granada de explosão ao irmão Feng. Bikiao sugeriu. Mestre Bi sorriu, Zhao Feng é forte e ele tem um poder de linhagem, acredito que ele pode atravessar o rio com segurança. Depois de chegar ao caixão de cobre ainda precisaremos de você. Sendo um estranho, a confiança do Mestre Bi em relação a Zhao Feng era limitada e alcançando esse passo, seu uso já estava cumprido. Portanto, Mestre Bi não se preocupou com a vida de Zhao Feng. Claro, se ele conseguisse alcançar o caixão de cobre seria melhor. Zhao Feng estava de pé, com seus magníficos cabelos azuis claros ondulando ao vento, próximo ao mausoléu continha um ar de morte e parecia ser muito atraente. Ele não se importou com o fato de ele não possuir uma dessas granadas. Ele estava apenas curioso quanto ao motivo pelo qual o Mestre Bi se concentrou em trazer Bikiao desde o início. E agora ele estava pessoalmente protegendo Bikiao ao atravessar o rio de insetos. Sou. Os dois grupos, o dos piratas da água de sangue ruim e da fortaleza da água transversal se dirigiram para o caixão de cobre no centro do rio de insetos. Para aqueles no reino espiritual verdadeiro, 90 metros era apenas um tempo de respiração. Os piratas da água de sangue ruim chegaram primeiro com Mestre Bi que estava protegendo Bikiao atrás deles. Depois deles estavam aqueles a meio passo do reino espiritual verdadeiro e ápice do sétimo céu. Era extremamente perigoso para esses especialistas atravessarem o rio, as nuvens de insetos cadavéricos cobriram seus corpos os comendo vivos e se alimentando de suas forças verdadeiras. Gritos vieram do rio de insetos enquanto vários especialistas do sétimo céu foram engolidos por inúmeros insetos. A cada respiração se ouvia gritos. Finalmente, apenas 4 cultivadores a meio passo do reino espiritual verdadeiro e 1/3 dos cultivadores no sétimo céu, que era de cerca de 5 a 6 pessoas no ápice do sétimo céu, conseguiram alcançar o caixão de cobre. Zhao Feng deliberadamente abrandou um pouco e chegou com o último grupo no ápice do sétimo céu. Zhao Feng, eu sabia que você não me decepcionaria. Mestre Bi sorriu, mas ficou um pouco surpreso em seu coração. Os outros especialistas no ápice do sétimo céu ficaram feridos e até 1 ou 2 deles perderam alguns membros. Por outro lado, Zhao Feng estava ileso. A pessoa de vestes azuis também ficou chocado quando olhou para Zhao Feng. Um pirralho no sétimo céu não tinha nenhum pó especial ou a granada de explosão do Mestre Bi, ele deveria ter morrido sem sombras de dúvida, mas, de alguma forma, ele chegou aqui facilmente. Neste momento, comparando as duas partes, era óbvio que os piratas tinham uma ligeira vantagem, pois o pó da pessoa de vestes azuis era mais efetivo. Além disso, o Mestre Bi também tinha Bikiao arrastando todos de volta. Depois de chegar ao caixão de cobre, os insetos cadavéricos apenas vagaram um pouco antes de retornar ao rio de insetos. Em seguida, ambas as partes discutiram como entrar neste enorme caixão de cobre. O caixão de cobre parecia um enorme caixão, mas era na realidade um mausoléu e havia uma grande porta em todas as direções. Não era realista tentar entrar à força no mausoléu, já que até os ataques daqueles no reino espiritual verdadeiro teriam dificuldade em prejudicá-lo. Além disso, usar força extrema pode ativar resultados impensáveis. Cada uma das portas tem uma leve impressão de palma no centro. Um pirata disse.
Essas impressões de palmas pareciam recentes. Das 4 portas, apenas 3 tinham essas pequenas impressões de palmas e o tamanho de cada uma era diferente. O primeiro era do tamanho de um homem adulto. O segundo parecia ser deixado para trás por uma jovem e o terceiro era velho e magro, como se fosse de uma pessoa idosa. Ao ver essas impressões de palma, os pensamentos de Zhaofeng giraram quando ele lembrou da estela com sua impressão de palma sobre ela. A primeira impressão deve ser dele, a segunda de Biqiao e a terceira era da pessoa de vestes azuis. Entendi. Quase ao mesmo tempo, a pessoa de vestes azuis e os piratas da água de sangue ruim exclamaram ao mesmo tempo. A estela na entrada estava ligado aqui e as 3 impressões de palmas representavam as 3 chaves para abrir a porta do caixão de cobre. Mestre Bi rapidamente ficou na frente de Biqiao quando ele entendeu e olhou para Zhaofeng com olhos ardentes.